bancada do PCdoB, vereador Cláudio Libardi. Um minutinho, presidente. Vou puxar os dados que estavam no meu computador para cá. Dá uma parte, vereador. Imediato, vereadora Roselane. Obrigada. Eu queria só... É a segunda ou terceira vez que o vereador Ramon falou, e infelizmente saiu, que eu disse que a polícia do Rio de Janeiro, que entrou lá, não é treinada. Primeiro, eu quero só esclarecer o que eu disse, o que eu repito e o que todo mundo está dizendo. E, inclusive, isso que fez com que policiais morressem. Eu acho que quando uma ação que morre policial também não deve ser considerada um sucesso. Foram 2.500 policiais jogados naquela operação. Óbvio que tem a polícia mais treinada, mas é o mínimo disso. Teve policiais, sim, que não tinham o mínimo preparo para uma ação dessas, botaram em risco a vida de outros policiais, que, aliás, os que morreram tinham poucos dias de treinamento e colocaram em risco uma comunidade inteira, sim, porque foi uma operação visando muito mais o andar de baixo, quando a gente sabe que o crime está lá em cima e está em outros lugares, para fazer mídia para o governador do Rio de Janeiro. Então, esclarecendo, espero que o vereador Ramon não repita mais essa frase, que é a terceira vez que ele fala uma coisa que eu não falei. Obrigada, vereador Libardi. Uma parte, vereador Cláudio. Que nada, vereadora Rose Frigieri. Sempre à disposição de esclarecer. Presidente Lucas, hoje nós começamos a sessão, fiz uma homenagem a Lô Borges, pela extensa carreira artística no Brasil e por ter nos levado a tantos lugares, na UX FM, tantas emoções ouvindo o Clube da Esquina. Enquanto eu homenageava Lô Borges, o capitão Ramon homenageou Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, vereadora Andressa, amigo de Adriano da Nóbrega, um dos maiores milicianos do Brasil. Flávio Bolsonaro, filho de um presidente que tinha uma casa no Vivendas da Barra, onde aconteceu a maior apreensão de fuzis da história, porque lá morava Rony Lessa, amigo do presidente Bolsonaro, até meio compadre, né? Parece que os filhos se namoravam. O capitão Ramon, que é filiado no PL, foi o partido que abriu a porteira para o avanço do garimpo ilegal na Amazônia. E eu poderia tratar de diversas formas do garimpo ilegal, porque é um tema que eu conheço, vereador Ramon, e é difícil alguém ter estudado tanto de garimpo ilegal como eu. Presidente Lucas, o garimpo ilegal, que não é mais de açougue, não é um garimpo ilegal mais individual, é um garimpo ilegal promovido pelo PCC, um garimpo ilegal pelo Comando Vermelho. E depois da apreensão desse ouro retirado, transferido para os locais, sabe onde é que ele era transportado, presidente Lucas? No avião da Presidência da República. O que financia o PCC não é coisa de punguista. O que financia o Comando Vermelho não é coisa de punguista. O que financia são grandes operadores do Estado brasileiro, como os aviões dos partidos de direita do norte do Brasil, que eram alugados, vereador Ramon, para o PCC e para o Comando Vermelho transportar tudo que transportam e enriquecem. Eu não preciso falar que a Amazônia, por senhor, está tomada por facções criminosas posteriormente ao governo Bolsonaro. Não preciso falar para o senhor que a ABIN foi tomada por incompetentes para fiscalizar o Reinaldo Azevedo, em vez de fiscalizar as grandes facções do Brasil. Não preciso falar para o senhor que acabaram com o sistema DETER, que determinava onde havia o desmatamento e onde se encontravam as facções. Não preciso falar para o senhor a relação entre as milícias, o governo Bolsonaro, o seu homenageado Flávio Bolsonaro e as mortes no norte do Brasil. Presidente, eu não preciso falar, vereador Ramon, que armas que anteriormente eram proibidas de circulação no Brasil foram liberadas. Não preciso falar para o senhor
do aumento significativo de apreensões de fuzis no Brasil. Não preciso lhe falar dos armeiros que trabalham em parcela significativa para facções e ninguém fiscalizava. Tinha gente, vereadora Andressa, que fez 3.000 fuzis no governo Bolsonaro. Fez 3.000 fuzis. E não foi vendido na Samburá. Sabe por quem foi vendido? Por gente igual o Rony Lessa, que andava de carona nos carros do partido do senhor. Por gente igual a Adriano da Nóbrega, que era matador de aluguel e no domingo almoçava com a família Bolsonaro. Eu não preciso lhe falar que não foi o meu ajudante de ordens, foi o do presidente do senhor, que pegou um relógio de presente e foi vender nos Estados Unidos com o auxílio do pai. Não preciso lhe falar que não foi nem o meu partido, nem o partido da vereadora Rose, do vereador Lucas, que vendeu uma refinaria e foi buscar a diferença, nem do vereador Jack, e foi buscar a diferença uma parte, vereador. Em um cavalo de ouro. Por fim, eu não preciso lhe falar que a relação entre o crime organizado e a política no Rio de Janeiro é intrínseca, até porque o TH Joias, ourive do Comando Vermelho, não era afiliado no Partido Comunista, nem no Partido dos Trabalhadores. Por sinal, ele era da base do PL na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. O crime organizado tem partido, vereador Ramon. E eu não vou imputar em que partido ele está, porque eu não sou militante do partido dos outros. Agora, o que eu posso lhe falar é que na esquerda não está. Nós somos defensores assíduos de uma disputa de território. Depois da tragédia que assolou o Brasil na semana passada, eu e a vereadora Andressa não emitimos uma opinião. E o senhor pode verificar. Nós reunimos-nos e fomos estudar. Sabe por quê, vereador Lucas? Porque nós entendemos que tem que ser feita a disputa de território. Que não é aceitável o crime fazer as pessoas de refém. E que não se faz exclusivamente com armas a disputa de território, vereador Lucas. Se faz com serviço social público, se faz com educação pública, se faz com unidade de saúde, se faz com unidade de pronto atendimento. Tudo isso tem que subir um morro. Tudo isso junto da polícia, vereador Capitão Ramon. Só que tudo isso, se tivesse subido antes, não tinha acontecido o que está acontecendo. Nós, da esquerda, governamos o Rio de Janeiro por 9 meses nos últimos 40 anos com a Benedita da Silva. Sabe quem foi preso? Os 2 maiores comandantes do Comando Vermelho foram presos no nosso governo. Fernandinho Beiramar e Elias Maluco. Sem dar um tiro, foram presos. E vocês foram lá, digo à direita, mataram 120 e não conseguiram prender o cara, tchê. Que eficiência é essa que vocês têm? Vocês não conseguem fazer nada sem dar um tiro e não conseguem efetivar uma política pública sem gritar. É um negócio impressionante. Uma parte, vereador. E, por fim, o crime é tão cíclico, mas tão cíclico, Capitão Ramon, que um dos policiais mortos, uma parte, eu me vereador, solidarizo profundamente, havia prendido Elias Maluco. Ele voltou para prender quem havia sido incorporado ao Comando Vermelho por Elias Maluco, e foi morto por esse. Adiantou alguma coisa a política de repressão dos últimos 20 anos? Nada. Infelizmente, nada. Nós precisamos ter política pública de dominação do Estado sobre os territórios. Nós não podemos mais aceitar o crime organizado nos lugares que ele está. E o senhor não tem nenhuma liberdade para falar que nós não estamos aqui para defender o povo e a política pública. Nós estamos aqui apresentando saídas, porque vocês fizeram política pública no Rio de Janeiro nos últimos 20 anos e são incapazes de prender o grande líder da facção. E só atacam um lado. Tem que atacar as milícias também. Tem que atacar o Complexo de Israel também. Tem que atacar o Comando Vermelho também. Tem que entrar no Complexo da Maré também. Nós somos a favor de todo esse tipo de disputa. O senhor tem a liberdade de conversar comigo a hora que quiser sobre esses temas. O senhor sabe a minha posição sobre segurança pública. Eu me solidarizo ontem à noite, quando eu vi a menina que morreu entregando um drone. Eu chorei, vereador Capitão Ramon, porque ela tinha 20 anos. O senhor lembra o nome dela, vereador? Não lembro, não preciso lembrar o nome dela. Não sou aqui, eu não estou aqui para homenagear os falecidos, estou aqui para tentar resolver a vida de quem vive. E é isso que nós fazemos todos os dias. Vereador André, seu parte.
Vereador Libardi, estou ansiosa para saber se o PL, enfim, os partidos de direita vão apoiar o projeto enviado pelo governo federal na Câmara dos Deputados, que pressupõe tornar a lei mais rígida para as facções, é a lei antifacção, são medidas concretas que o nosso governo federal está propondo para combater o crime organizado. Nós não queremos perder a população para o tráfico, não queremos perder a população para as drogas. Nós precisamos disputar os territórios e quando o Estado não ocupa, o crime organizado ocupa. Por isso, nós precisamos combater a raiz do problema, porque o que foi feito até agora no Rio de Janeiro não resolveu nada. Obrigada, vereador Libardi. Para finalizar, presidente Lucas, o Bolsonaro ficou 4 anos no governo, não conseguiu botar nem a palavra facção no Código Penal. É inacreditável, é muita incompetência. Muito obrigado. Obrigado. Com 3 horas e 17